Não há como o psicopedagogo atuar independente do lugar, da clínica, do indivíduo, criança, adolescente, adulto, sem conhecer a psicologia da leitura escrita. Não tem como. Tem aquele meme, não tem como? É aqui. E aí é onde eu bato de frente e que eu digo que eu vejo dentro da psicopedagogia um erro e um problema. E que a gente precisa estar atento, e quem acompanha o meu trabalho sabe da minha luta para que a psicopedagogia não se desvirtue da psicopedagogia, né? Por quê? Que problema? O que eu estou falando? Eu estou falando, gente, da grande venda que nós temos de cursos de psicopedagogia ruins. Eu estou falando da própria formação do profissional. Eu estou falando da pós-graduação. Se você teve essa disciplina na sua pós-graduação, maravilha, você é uma exceção. Mas a grande maioria dos cursos de psicopedagogia não trazem isso como disciplina. E olha que erro. Eu não tenho como ser um psicopedagogo, eu sou um terapeuta da aprendizagem, sem entender como acontece a aprendizagem da leitura e da escrita. E aí esse problema vai piorando. Por quê? Porque muitos profissionais saem das faculdades sem o conhecimento prévio, né, que ele deveria ter, necessário para a atuação, vai para o mercado de trabalho do nosso mercado de trabalho, inseguro, então ele vai buscar na internet algum curso que lhe dê mais embasamento. Encontra. Hoje nós já temos muitos profissionais que se dedicam à parte da formação, mas poucos se dedicam a esse assunto. Então, a maioria se concentra em ensinar como é que os consultórios, como é que se forma um consultório, outros se dedicam ao passo a passo de atendimento, principalmente a parte de diagnóstico, e a outros se dedicam a vender aos psicopedagogos um monte de cursos sobre testes. Ok, não estou dizendo que você não possa fazer esses cursos, beleza. Só que você não pode esquecer que a psicopedagogia, o seu objeto de estudo é a aprendizagem, cheque? Essa aprendizagem, o nosso foco no atendimento psicopedagógico é identificar, gente, quais são as queixas que me chegam sobre essas dificuldades de aprendizagem e encontrar soluções para que esse indivíduo possa atingir o nível satisfatório de aprendizagem. Você não concorda comigo isso? Certo. Então, gente, a maior parte das dificuldades de aprendizagem, em grande maioria, está ou no processo de ler, e esse processo de ler, eu não estou falando só do processo visual de leitura, mas eu estou falando no processo interpretativo, de geração de texto, de construção de frase, de ortografia, e etc., né? De síntese, e etc., da construção da leitura. Leitura não é só a junção de palavras. Eu não só tenho vogais e consoantes e formo palavras. Ler é muito mais do que juntar palavras. Então, a maioria, e quiçá, se não dizer quase a totalidade das nossas dificuldades de aprendizagem, estão de alguma forma ligadas ao nosso processo leitor. E esse processo traz inúmeros outros problemas. E aí a gente tem os problemas de atenção, de concentração, de memória, etc., que afetam esse processo de leitura. Então, nem sempre a gente sabe exatamente a ordem, né? Se o processo de leitura causa esse processo de déficits nas aprendizagens das funções executivas, ou as funções executivas estão atrapalhando, porque nós vamos já entender que o processo de leitura é cerebral. Então, se eu tenho um problema nessa área cerebral que lê, sim, essa área pode estar provocando, né, um déficit nas outras áreas. Por isso que nem sempre a gente sabe a ordem, quem está provocando quem. Ok? Mas, assim, vamos seguir o nosso raciocínio. Se as nossas aprendizagens dependem desse processo neurológico de ler, e aí também esse processo de escrita também é neurológico, é motor, mas é um motor que é baseado nas ordens neurológicas, na organização das funções executivas e das funções motoras do cérebro, né, do córtex cerebral, motor. Então,
se resume que todas as nossas aprendizagens psicopedagógicas se voltam para esses conceitos. E esse conceito essa teoria envolve outras teorias que eu vou já falar sobre elas. Então, observem que não há como o psicopedagogo, para ser um bom profissional, para ser o profissional, vou logo na base, no básico, ele tem que saber como um indivíduo aprende a ler neurologicamente. Como é que se dá esse processo de desenvolvimento? E quais são, né, os tipos de transtornos que afetam esse cérebro ou que déficits que podem acontecer, que podem atrapalhar esse processo. Ele precisa avaliar os inúmeros fatores que circundam essas dificuldades, que não é só neurológica. Eu posso ter fatores ambientais, como a própria escola, ou eu posso ter fatores emocionais, vinculares. São muitos os fatores envolvidos aqui. Então, um teste específico, um caderninho, um conjunto de questionário em que eu faça com o indivíduo, nem sempre, ou na maioria das vezes, eles não me trazem elementos em que eu, sabendo a teoria, eu observando os aspectos que envolvem o processo de aprendizagem, a observação vão me dar muito mais embasamento sobre as dificuldades desse indivíduo. Então, aqui, como eu disse para vocês, esse curso é para te gerar reflexões, é para te mostrar a necessidade de você conhecer essa teoria. Eu já falei que neste curso eu não vou tratar da teoria em si, porque aí eu vou deixar que você pesquise sobre essa teoria, que você estude sobre essa teoria. Inclusive, aqui na plataforma do Sinapse tem curso específico sobre essa teoria, mais aprofundado. Vou deixar aqui o link. Se você não fizer aqui, faz em outra plataforma, compra livros, mas estude sobre esse assunto. Aqui esse curso é para te mostrar como esse conteúdo ele é urgente, ele é necessário, ele é indispensável para a tua atuação profissional. Então, a psicogênese da leitura e da escrita, gente, o nome psicogênese, né, ele vem aí, gênese, origem, né, de quem estudou. Esse estudo não nasceu com a Emília Ferreiro, tá? Não, esse estudo ele já vem de muitos anos. Só que a Emília Ferreira, uma argentina, né, que aí você pega o trabalho dela que ela não fez sozinha. Então, ela tem um livro específico com a Ana Teberoski, que aí elas juntas discutem esse processo de desenvolvimento da leitura e da escrita e criam o que nós temos até hoje, uma sequência desse desenvolvimento. Claro que nós temos também, gente, outras formas de ver essa teoria, mas até hoje é o que nós temos de mais estruturado, de mais organizado, né? Elas estudaram, elas pesquisaram, elas comprovaram e elas colocaram isso em livros e estruturaram essas etapas. Digo para vocês, é claro que elas se basearam em evidências, elas se basearam em pesquisa, e hoje, dentro da psicopedagogia, eu vejo que é uma das teorias que muito contribuem para a nossa formação profissional. E aquele profissional, principalmente que não veio da pedagogia, que a pedagogia estuda, de certa forma, essa teoria. Mas quem veio das licenciaturas, quem veio da psicologia, quem veio de qualquer outra área do conhecimento, porque a psicopedagogia tem, né, essa abertura, várias áreas do conhecimento podem fazer o pós-graduação em psicopedagogia atualmente, então se sente ainda mais carente destas informações, sente mais necessidade de buscar esse assunto, tá? E aí, junto com essas teorias, eu gostaria de falar sobre outras 3 teorias em que você, psicopedagogo, precisa conhecer, precisa juntar com o conhecimento sobre o desenvolvimento de leitura. Ele não é um desenvolvimento isolado e ele não é inerente ao ser humano. O ser humano não nasce sabendo ler e escrever.
Na verdade, o ser humano nasce com poucas habilidades, né? Ele nasce com potencial de desenvolver essas habilidades. Mas já se foi provado, como se acreditava em outras épocas, que a gente já nascia com essas informações, com esses dons, com essa, seja a palavra dom, seja a palavra habilidade, né? Então, hoje se sabe que não. Tanto a teoria que dizia que nascíamos com todas essas habilidades prontas, como a teoria que dizia que nós éramos uma folha em branco e íamos desenvolvendo. Hoje a gente tem um consenso em que nós trazemos em nosso DNA algumas tendências a habilidades, nós vamos carregando esse traço ao longo das nossas gerações, mas também nós temos teorias que foram nos mostrando que nós não somos seres neurológicos, então nós temos habilidades cognitivas neurologicamente, e eu estou falando de psicologia cognitiva, de neurociência, principalmente neurociência aplicada à educação, que trata mais, né? E aí a gente tem uma autora brasileira que fala sobre isso de uma forma bem fácil, né? Que é a Marta Helvas, que traz nos livros dela bem condensado, pequenininhos, mas faz ali um resumo bem interessante para quem não tem muito tempo para se aprofundar muito, então eu indico essa leitura. Mas esse desenvolvimento da cognição é provado hoje que o nosso cérebro é o gerente das nossas informações. Já se sabe que esse cérebro é quem organiza todo esse processo, é ele quem vai dar ordens e comandos, é ele que vai gerenciar todo esse processamento de informações, é ele que vai guardar essas memórias para serem acessadas quando são necessárias. Então, nós não podemos ficar a parte desse conhecimento. Então, o psicopedagogo precisa entender como é sobre metacognição, é disso que eu estou falando, né? Sobre o funcionamento do cérebro, sobre os córtex cerebrais, vamos já daqui a pouco falar sobre isso. Como é que esse cérebro funciona, como é que a pessoa lê neurologicamente. Mas não só isso, nós também temos as teorias de desenvolvimento infantil. A mais conhecida é a teoria do Piaget, a psicogênese do Piaget, né? De desenvolvimento infantil, que a gente conhece é o estruturalismo. Claro que a gente não pode pegar essa teoria de um século atrás e aplicar às nossas crianças de hoje, porque as nossas crianças são outro desenvolvimento, são outros cérebros, bem mais estimulados, que leem numa velocidade, num processamento totalmente diferente da pesquisa dele de 100 anos atrás. Mas nós também temos muitas outras pesquisas recentes sobre desenvolvimento infantil, sobre aprendizagem significativa, e por aí vai. A contribuição dos estudos sobre psicomotricidade, né, sobre como o nosso cérebro está ligado ao movimento, tá ligado aos processos, né, que a gente faz, corpo, movimento, emoção, estão todos ligados. Então, o desenvolvimento psicomotor também é uma outra teoria muito necessária para se conhecer. A gente sabe psicomotricidade, é esse psicológico, emocional, mental, ligado ao desenvolvimento da nossa motricidade. E a gente tem a motricidade fina, mas a gente tem a motricidade global do corpo, que está ligado ao nosso desenvolvimento social, ao nosso desenvolvimento, ao nosso ser humano, ao desenvolvimento desse ser humano como um ser dentro de um ecossistema, dentro de múltiplos fatores ambientais, sociais, econômicos, religiosos e etc. Então, aqui, gente, é para mostrar para vocês que não está solto. O Adler, ele não é só um resumo solto de uma teoria. Não, ele é um alerta também para a gente compreender que a gente precisa saber sobre essas teorias. Você, psicopedagogo, precisa estudar mais sobre isso para poder entender o ser humano. Quando eu entendo esse ser humano, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a nossa teoria sobre o DIP, que é a nossa perspectiva sobre o diagnóstico psicopedagógico. O que eu defendo no DIP? É que o psicopedagogo, ele saiba a teoria, e que a teoria é mais importante do que qualquer teste.
Porque quando eu sei a teoria, basta eu conviver com o indivíduo. Se eu quero analisar que aquele indivíduo ele tem um atraso de desenvolvimento, não é exatamente um teste que vai me mostrar esse atraso, mas é exatamente o meu conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Eu preciso saber o padrão para analisar o que está fora do padrão. Então, eu convivendo, eu brincando, eu vivenciando experiências com esse indivíduo, faz com que eu observe o que está fora do padrão. Volto a dizer, sim, eu posso usar um teste como referência, mas o teste sozinho, sem que eu conheça o padrão, sem que eu conheça o que é as estruturas, o que é que aquele indivíduo de 3 anos de idade, ou quais são as habilidades que ele já devia ter desenvolvido. De nada me adianta o teste, se eu não souber sobre desenvolvimento. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Não sou contra o teste, eu sou contra você não ter conhecimento. E aí você ficar apregado à ideia, né, agregado aí uma ideia, eu não sei se essa palavra, apregado, é uma palavra bem nordestina, mas assim, estar agregado a essa ideia de só aplicar testes quantitativos com score, com pontuação. Então, eu discordo, porque eu acho que o teste ele envolve muitas questões. Como você aplica, como o indivíduo interpreta, como ele responde, o dia dele, como ele está, como quem fez, qual a perspectiva de quem fez. O Adler, ele te traz outra percepção. Aqui no Adler, eu quero te mostrar que se tu conhecer a teoria, basta uma folha de papel com um pedaço de lápis. Um lápis, precisa nem ser um lápis todo, tá? É um pedaço de uma folha em branco, uma caneta, um papel, uma coleção, você consegue identificar qual o nível de leitura desse indivíduo. E sim, não precisa que eu utilize muitas perguntas ou muitas coisas. Basta que eu conheça o que é a teoria e eu peça para esse indivíduo fazer algo que vai me mostrar. Seja ele fazer o nome dele, seja ele escrever o nome de um animal, seja eu ditar algumas palavras para ele. Se eu conheço a teoria, eu sei interpretar. Maravilha? Vamos à frente? Bora lá!